Olá, alunos, pais e responsáveis. Nós vamos fazer a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1 do nono ano, tá? Eu vou começar essa atividade fazendo a correção pela atividade 2, porque ela é um resumo da República Velha, então a gente vai fazer um apanhado, um resumo, né? Relembra aí alguns conceitos que a gente estudou sobre a República Velha, depois a gente faz a atividade 1, ok? Então, é uma atividade para vocês conceituarem alguns termos. Então, como que a gente pode conceituar a República Velha? Então, aqui eu trago uma definição que diz o seguinte: é o período da história do nosso país que se estendeu de 1889 a 1930. Só relembrando que no próprio plano de estudos tutorados, ele trazia um texto como fonte, que era um texto do site Brasil Escola. Então, todos esses conceitos aqui, todos esses termos que nós vamos conceituar, eu vou retirar desse texto base que está indicado no plano de estudos tutorados, ok? República da Espada. Uma forma de conceituar esse termo é período de 1889 a 1894, em que o país foi governado por 2 presidentes militares. Próximo termo é mandonismo. Uma forma de conceituá-lo é o nome que se dá para o controle exercido por determinadas pessoas sobre outras, por possuírem uma grande posse de terras. No caso da República Velha, os grandes proprietários exerciam influência sobre a população local. Coronelismo. Prática em que o coronel, grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia estabelecida e do governo federal. A conquista do voto da população local acontecia, por exemplo, por meio da distribuição de cargos públicos que estavam sob o controle do coronel ou também pela intimidação. Então, o coronel ele exercia o mandonismo, né? Ele exercia o controle sobre as pessoas que dependiam das grandes propriedades de terra que o coronel possuía. Okay? Próximo conceito é clientelismo, que é troca de favores que é praticada entre 2 atores politicamente desiguais. Ou seja, um ator com mais poder e outro com menos. Por exemplo, o coronel e os seus funcionários, né? Essa prática não precisa da figura do coronel para acontecer, pois toda entidade politicamente superior que realiza um favor a outra política inferior em troca de um benefício está praticando o clientelismo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um funcionário público, por exemplo, ele pode praticar o clientelismo quando ele beneficia alguém que não tem acesso a esses serviços, por exemplo, tá? Mas no caso da República Velha, a gente sempre usa esses termos mais ligados à figura do coronel, né, para a gente poder entender esse período da história do Brasil. Política dos governadores. Política em que o governo federal dava seu apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado, como forma de reduzir as disputas locais entre diferentes oligarquias. Em troca do apoio, as oligarquias tinham como dever eleger deputados e orientá-los a apoiar as pautas do executivo no legislativo. Então, o governo federal ele apoiava as oligarquias, geralmente famílias que estavam há muito tempo na política, né, e que estavam sempre no poder, com algum cargo, disputando algum cargo político. Então, o governo federal apoiava os representantes dessas grandes famílias importantes aí das cidades, para que elas elegessem candidato e esse candidato apoiaria o governo federal na aprovação de legislações, tá? Voto de cabresto. Intimidação pelos coronéis para que os eleitores votassem no candidato desejado pelo coronel. Então, o coronel ia lá e falava para os seus empregados, por exemplo, você vai votar no fulano. Como o voto não era secreto, se aquela pessoa votasse em outro candidato, ela podia perder o emprego, podia sofrer algum tipo de violência, algum tipo de retaliação, ok? Política do café com leite.
era o acordo que existia entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais a respeito da escolha dos presidentes. Esse acordo estipulava que as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais se revezariam, né, na presidência. Então, ora era um candidato de São Paulo que ganhava a presidência do país, ora era um candidato de Minas Gerais que ganhava a presidência. Movimento operário. Com o processo de industrialização, início do processo de industrialização do Brasil, a gente começa a ter a organização dos operários em associações e, posteriormente, sindicatos, na busca pelo atendimento de demandas para a melhoria das condições de trabalho e direitos trabalhistas. Isso é uma definição para o movimento operário. O outro termo aqui é a Guerra de Canudos. Dentro do texto indicado lá no plano de estudos tutorados, tem um link para outros textos, incluindo um texto bem detalhado sobre a Guerra de Canudos, tá? Aqui, nesse conceito, eu vou trazer um resumo bem simplesinho. Então, a Guerra de Canudos é tida como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Liderados por Antônio Conselheiro, um peregrino que percorreu o sertão construindo igrejas, cemitérios e pregando preceitos cristãos, os sertanejos fundaram a comunidade Belo Monte, às margens do rio Vaza Barris. Consolidando uma comunidade não sujeita ao mando dos representantes do poder vigente, Canudos, nome dado à comunidade por seus opositores, se tornou uma ameaça aos interesses dos poderosos. De um lado, a igreja atacava a comunidade, alegando que os seguidores de Conselheiro eram apegados à heresia e à depravação. Por outro, os políticos e senhores de terra, com o uso dos meios de comunicação da época, diziam que Antônio Conselheiro era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano, instalado em 1889. Incriminada por setores influentes e poderosos da sociedade da época, Canudos foi alvo das tropas republicanas, que massacrou a população de homens e rapazes e reduziu a comunidade a centenas de mulheres, idosos e crianças. Antônio Conselheiro, com a saúde fragilizada, morreu dias antes do último combate. Ao encontrarem seu corpo, deceparam sua cabeça e a enviaram para que estudassem as características do crânio de um louco fanático. Então, todas essas informações eu retirei do texto do site Brasil Escola, como orientado no plano de estudos tutorados, ok? O próximo conceito é Revolta da Chibata, que foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. Guerra do Contestado. Ao longo de sua história, a região do Contestado, entre os estados do Paraná e Santa Catarina, foi alvo de sucessivos episódios de disputa política e econômica. A construção de uma estrada de ferro interligando os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul agravou o problema social ali instalado. A massa de operários desempregados e de camponeses desapropriados foi terreno fértil para o surgimento de um movimento messiânico. Liderados por beatos que atacava o autoritarismo da ordem republicana e pregava novos tempos de prosperidade e comunhão espiritual, como José Maria, fundaram a comunidade de Quadrado Santo. Preocupados com a formação de comunidades desse tipo, os governos estadual e federal passaram a enviar expedições militares contra a população de Quadrado Santo. Entre 1912 e 1916, ocorreram diversos conflitos que terminaram com a execução de milhares de sertanejos. O outro termo que precisa ser conceituado é Coluna Prestes. Também conhecido como Coluna Miguel Costa Prestes, foi um movimento de rebeldia contra o governo de Arthur Bernardes, realizado pelos tenentistas entre 1925 e 1927. A Coluna Prestes ficou conhecida por ter marchado 25 mil quilômetros e por não ter sido derrotada pelas tropas do governo em nenhum combate durante seu período de atuação. Agora, para a gente responder a atividade 1, eu vou passar brevemente um panorama dos anos 30, o período que antecedeu a consolidação das leis trabalhistas
né, esse conjunto de leis promulgadas durante o governo Getúlio Vargas, só para a gente introduzir, né, esse assunto e conseguir responder a atividade com mais embasamento, tá? Então, lá no OPET traz essa informação aqui, ó. As conquistas sociais em relação ao trabalho no Brasil são tardias, porque nosso desligamento com a escravidão e nossa indústria também foram tardios. Nela, na CLT, estavam previstos direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica e sanitária. Então, nos anos 30, a gente tem aqui o crescimento da sociedade urbana, né? Então, essa sociedade formada por industriais, comerciantes, profissionais liberais e militares e operários, ela começa a se despontar economicamente, a crescer economicamente e passa a querer também ter uma maior participação política. Então, essa nascente burguesia brasileira estava descontente com a política econômica do governo federal. Eles queriam, né, exigiam que o Estado protegesse mais a indústria brasileira e essa proteção viria com ao dificultar a importação de produtos estrangeiros. Então, ao criar, né, taxas alfandegárias e impedindo a importação de produtos, a nascente indústria brasileira conseguiria crescer. E esses diferentes grupos, né, que compunham a sociedade brasileira passaram a lutar por uma maior representação política. E ao ter essa maior representação política, queriam também participar das decisões econômicas, da política econômica do país, ok? Então, nesse contexto, a gente tem as eleições de 1930. E aí, a gente viu lá anteriormente a política do café com leite, né? A política que foi chamada de política do café com leite durante o governo Vargas, né? Que se referia a essa troca entre, ora, a gente tinha um presidente mineiro, ora, um presidente paulista. O Washington Luiz, que era o presidente então, ele era paulista. E, pela lógica, ele deveria indicar um candidato apoiado pelas oligarquias de Minas Gerais. Só que ele indica Júlio Prestes, que era paulista, apoiado pelas oligarquias paulistas. Os mineiros, então, não contentes com essa indicação, se aliam às outras oligarquias que também não estavam contentes em não participar da política do Brasil nesse momento. Então, os mineiros vão se aliar a oligarquias do Sul e oligarquias do Nordeste. E vão formar essa aliança liberal, que vai indicar Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, da Paraíba, como candidatos. Essa aliança liberal, ela tinha algumas bandeiras, que era o voto secreto. Por que o voto secreto? Se as pessoas passassem a poder votar sem que ninguém soubesse em quem elas votaram, o voto passaria a ter força e o voto de cabresto, o coronelismo, iria perder sua força. Então, o coronel ele não ia mais conseguir obrigar as pessoas a votarem, né? Como que ele ia saber? A pessoa ia falar, não, eu votei no fulano, sim. Como que ele vai saber quem foi que não votou no fulano? Para poder punir essas pessoas, né? Então, o voto secreto era uma das bandeiras da Aliança Liberal. O incentivo à indústria nacional, né? Como a gente falou, que essa nascente burguesia queria participação política e queria incentivo à indústria. Leis trabalhistas, porque a gente tem os operários reivindicando direitos, né? E a anistia aos tenentes rebelados, os tenentes da coluna Prestes, né? Que a gente viu um pouquinho na questão anterior. Só que tem as eleições, tudo indicava que o Getúlio Vargas e o João Pessoa sairiam vencedores, mas a gente, né, já conversou sobre isso. Nesse período as eleições eram muito fraudulentas, enfim.
é passada as eleições e quem sai vitorioso é o Júlio Prestes. E aí fica todo aquele clima de insatisfação. E aí, para ser o estopim, né, a gota d'água, João Pessoa é assassinado. Então, o assassinato de João Pessoa faz com que Getúlio Vargas encontre todo o cenário, né, todo o contexto necessário para dar um golpe de Estado. Então, o Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas assume a presidência. E aí, esse golpe, né, a Revolução de 1930, esse golpe vai marcar o fim da hegemonia política das oligarquias cafeeiras no país. E aí, com Vargas no poder, ele vai iniciar um processo de centralização política. Ele vai suspender a Constituição de 1891, né, vai propor que seja feita uma nova Constituição, ele vai fechar o Congresso Nacional e ele vai passar a controlar os poderes executivos e legislativo. Além disso, ele vai indicar interventores federais para substituir os governadores estaduais, tá? Que na época eram também chamados de presidentes. Tá? Então, os governadores ele substitui por interventores, tá? Com isso, ele fortalece e centraliza o Estado na sua pessoa, tá? Só que os paulistas não ficam nada contentes com todo esse processo. O Vargas ele assume o poder, mas ele promete que em breve teriam novas eleições, uma nova Constituição, e aí o pessoal está esperando isso acontecer. Chega em 1932, acontece a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas se opõem ao Vargas, né? Fundam a Frente Única Paulista e eles conseguem organizar essa revolução, que exige, né, o que ela quer é que seja elaborada uma nova Constituição e depois novas eleições, ok? Então, a gente tem esse período de 1930 até 1934 como o governo provisório de Vargas. E aí a gente tem, de 1934 a 1937, o governo constitucional. Por quê? Porque vai ter a Revolução, o Vargas vai chamar a uma Assembleia Constituinte, né? Vai promulgar uma nova Constituição, a Constituição de 1934, e ele vai passar a governar de forma constitucional. Nesse período, a gente está vivendo a Grande Depressão, né? E a gente tem um período de eleições pelo voto indireto, né? O Vargas ele é escolhido como presidente nesse período através do voto indireto, ou seja, os deputados, senadores vão elegê-lo, mas o povo não irá votar nele diretamente, tá? Nesse período a gente tem dois partidos, né, importantes, dois movimentos aí bem importantes que ganham força. A Ação Integralista Brasileira, que tende ao fascismo, é liderada pelo Plínio Salgado, né, defende um governo autoritário, um partido único, censura, né? E do outro lado, fazendo oposição, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, que tem como ideologia o comunismo, tem como líder Luiz Carlos Prestes, propõe o não pagamento da dívida externa brasileira, nacionalização de empresas estrangeiras e a realização de reforma agrária. E esses dois movimentos políticos vão ser importantes, tá? Lá na frente, quando a gente for estudar o Estado Novo, a gente entender como que o Getúlio Vargas dará um novo golpe e estabelecerá um período de ditadura. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por agora, a gente tem que entender o que foi que a Constituição de 1934 trouxe de novidade. Porque é ela que vai dar as bases, né, para a consolidação das leis trabalhistas. Então, a Constituição de 1934 estabeleceu o salário mínimo, ou seja, nenhum trabalhador pode receber menos do que o valor estipulado. Então, sim, é estabelecido um mínimo que as pessoas devem receber. A jornada de trabalho de 8 horas,
o voto direto e o voto das mulheres, mas ainda não é o voto universal, porque foram excluídos os soldados e analfabetos. Estabeleceu também o ensino primário obrigatório. Olha como que é recente a obrigatoriedade da educação gratuita e pública. Né? A gente não tem nem 100 anos de obrigatoriedade do ensino primário no Brasil. Então é muito recente, né? E mais um motivo para a gente valorizar ainda mais a escola pública, né? E a nacionalização do subsolo brasileiro, ok? Então, a partir da Constituição de 1934, a gente começa a ter, né, essa questão dos direitos trabalhistas. Alguns direitos são colocados, mas o movimento trabalhista, o movimento operário, vai continuar lutando por novos direitos até que, em 1943, já durante o Estado Novo, né, ela é promulgada. E aí ela vai garantir outros direitos, como salário mínimo, férias, pagamento de horas extras e descanso semanal, além de criar, né, uma legislação específica para o trabalho das mulheres e dos jovens trabalhadores, ok? Então, ela é muito importante, a consolidação das leis do trabalho. Ela sofreu alterações bastante severas em 2019, alguns direitos foram perdidos, mas ainda assim é um instrumento jurídico muito importante. E agora a gente consegue realizar um pouquinho, né, com essa base, a gente consegue realizar essa atividade. Então, a atividade 1 diz o seguinte: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, a gente viu aí que a promulgação da CLT veio dentro de um regime ditatorial, que foi o Estado Novo, que a gente vai aprofundar em outras atividades mais para frente. E a CLT ela trouxe como característica que as organizações sindicais sejam, eu vou usar o termo, tuteladas pelo Estado. Até hoje, funciona assim. Os trabalhadores de uma determinada categoria formam um sindicato. Esse sindicato tem que ser filiado a uma federação e essa federação será afiliada a uma central de trabalhadores. A gente tem algumas centrais sindicais. E, uma vez por ano, um dia do trabalho, se não me engano, no mês de março, um dia do trabalhador é recolhido pelo Estado e distribuído entre os sindicatos, as federações, confederações e as centrais sindicais para manter os sindicatos. Ou seja, os sindicatos se mantêm através desse imposto sindical estabelecido pelo Estado. E a luta de vários sindicatos desde então é que os sindicatos fossem mantidos pela própria categoria, através das mensalidades. Então, nesse contexto, os sindicatos ficam enquadrados pelo Estado. Então, para você poder utilizar a estrutura do sindicato para reivindicar direitos, esse sindicato tem que ser reconhecido pelo governo e está dentro dessa estrutura que eu expliquei aqui bem rapidinho, ok? Então, entendendo isso, a gente vai passar para a pergunta. Escolha a opção correta abaixo e complete a frase. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada, e aí a gente tem 4 opções. Letra A. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Letra B. Por um diálogo democraticamente constituído. Letra C. Pelas benesses sociais do getulismo. Letra D. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado.
Então, vamos pensar na letra A. Diferentes ideologias políticas. Reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Será que isso estava presente num governo ditatorial? Geralmente, governos ditatoriais não aceitam diferentes ideologias, né? A gente não aprofundou no Estado Novo, mas quem não compactuava com a ideologia pregada pelo Getúlio foi bastante perseguido por um diálogo democraticamente constituído. No próprio texto, a gente viu que os sindicatos, as organizações operárias tentaram um diálogo, mas acabaram não conseguindo, né? E essas tentativas de diálogo, de construção em conjunto foram fracassadas. Pelas benesses sociais do getulismo, e a gente vê aqui que enquadrar o sindicato não é uma benéfice, mas sim uma maneira do Estado controlar o sindicato. Então, ter essa tutela do Estado não auxilia o sindicato. Na verdade, cria, na verdade, uma dependência do sindicato desse imposto sindical que impede ele de conseguir desenvolver seu trabalho adequadamente, na verdade. Por quê? Só para vocês entenderem. Como há esse imposto, muitos sindicatos são criados, mesmo não representando o interesse das categorias. E se eles passam a ser reconhecidos pelo Estado, eles passam a ter direito a esse imposto. Então, nem sempre o sindicato está ali representando o interesse dos trabalhadores, mas ele consegue se manter por causa desse imposto. Depois vocês conversem com os pais de vocês, os conhecidos de vocês, sobre como que funciona e acontece essa escolha do sindicato. Na maioria das vezes, dependendo da onde você trabalhar, você é filiado, você nem é filiado a palavra, você é representado por um sindicato, contribui para esse sindicato, mas nem conhece a ideologia, o que esse sindicato defende, o que ele faz por você enquanto trabalhador, tá? Então, a gente fica com a letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. E essa é a opção correta, e a gente consegue confirmá-la pela última frase ali da nossa atividade. Olha, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, para alcançar esses direitos trabalhistas, havia essa tutela do Estado, ok? Então, essa aqui é uma atividade, a questão correta é a letra D, ok? Eu espero que eu tenha contribuído com o processo de aprendizado de vocês, tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, alguns assuntos. Eu sei que esse é um assunto que a gente não tratou em sala de aula, tudo muito novo, mas eu espero ter contribuído de alguma forma, tá? Dúvidas? Estou à disposição. Espero que vocês estejam bem e até breve.